Com tradição de 26 anos, o Colégio e Curso CDF está localizado no centro da cidade, no Corredor Cultural. Professores experientes e dedicados, corpo técnico pedagógico altamente qualificado, estrutura com salas adaptadas para o ensino fundamental e médio, possui um completo e excelente laboratório, também com unidade de cursinho no Shopping Via Direta. Colégio e Curso CDF, prepara para a vida, prepara para o Enem. Praça André de Albuquerque 12, Cidade Alta e Shopping Via Direta. 84-3211-7269. A gente falou a questão da ética, que muitas pessoas, e acredito que todas as pessoas, independente das áreas, elas queiram ter êxitos, ou seja, vencerem. E nessa área da advocacia, então, que o diga, né? O cliente que precisa realmente ter um resultado positivo e o seu advogado, obviamente, está representando também. Porém, o que acontece é o seguinte, como é que eu posso tentar aqui criar um parêntese para a gente tentar raciocinar rapidamente? Às vezes os nossos pais, eles influenciam muito a nossa atitude de virmos a sermos profissionais. Minha mãe, por exemplo, queria que eu fosse um militar do exército, um tenente, um general, e eu não tenho a mínima vocação para isso. Mas assim, às vezes a pessoa entra no direito, na medicina ou em qualquer outra área por influência do pai, ou às vezes, e ele não tem aquele devido dom 100% daquela área. Então, na advocacia talvez exista a mesma situação, ou seja, a pessoa não tem totalmente aquele dom, mas ela tenta buscar às vezes finanças em cima daquela área, ou medicina, qualquer outra área assim, e acaba saindo um pouco da ética por tentar obstruir tudo e se dar bem. E eu acredito que a partir daí é importante refletir e ver até onde é a melhor área para ela de trabalho, etc. E nem sempre é aquilo que é indicado. Não sei se é mais ou menos assim. O que o senhor vê por esse ângulo de raciocínio? Eu entendo que quando se é vocacionado para determinada área, para determinado trabalho, o sucesso ele vem naturalmente. O problema é o oposto. Quando se trabalha se buscando lucro, se buscando é isso. Aí sai da ética, corre para tudo quanto é lado. Frustração, isso leva às vezes a tomar determinadas atitudes, determinadas decisões que vão de contrário à ética. Isso é muito perigoso. Eu não conheço o que é isso, mas também procuro não fazer qualquer tipo de juízo de valor quando as pessoas que, de algum modo, durante a sua caminhada profissional ou pessoal, venham incorrer algum tipo de infração ética. Errou, se tiver que ser responsabilizado, que seja responsabilizado e que siga a sua vida. Mas faz parte. No seu caso, você já é talentoso, se dá muito bem na sua área, então você tem o dom, como tantos outros, não é verdade? Tudo bem, vamos para a terceira pergunta, que é a seguinte: a justiça é justa e correta? Ou interpretações de magistrados, de juízes, enfim, até pelo fato de serem juízes, né, o ponto final, aspas, fazem da nossa justiça uma espécie de injustiça, ou ela ter múltiplas faces? Como é que você vê esse ponto? Vamos lá, vamos começar pelo conceito de justiça. Parafraseando um dos maiores advogados do país, Nelson Williams, um dos maiores escritórios do Brasil, escritório de advocacia do Brasil, ele entende por justiça como um sistema, né? Um sistema onde existem mecanismos de funcionamento em que os profissionais que lidam diretamente com a justiça precisam entender esses mecanismos para que, se entendendo como funciona, a gente possa, diante do conhecimento jurídico, alcançar o objetivo pretendido em representação aos nossos clientes. Então, esse conceito de justiça, para mim, eu concordo com o Dr. Nelson Williams, no sentido de ser um sistema, porque era aquele conceito filosófico de justiça, de se buscar pelo que é justo, pelo que é certo, ele está muito distante da prática. Nós vemos decisões que muitas vezes reputamos não serem justas, né? Mas que dentro do sistema de justiça, dentro daquele aparato judicial, seria a melhor decisão a se tomar dentro de uma série de circunstâncias. Então nós temos que diferenciar bem essas duas justiças. Justiça como um sistema, como um poder judiciário, e esse conceito filosófico em que são completamente dissociados. Óbvio que através de decisões judiciais poderemos, uma hora ou outra, buscar o que é certo, buscar o que
que é adequado, mas nem sempre isso corresponde à realidade. E uma outra questão, doutor, é o seguinte, às vezes uma decisão judicial está equivocada ou está errada, baseada também pelo que o juiz, enfim, vê como ferramenta na hora, e ele acaba talvez tomando aquela decisão porque há uma ausência às vezes de componentes para que ele se posicionasse de forma, digamos, correta. E é a partir dessa situação de insatisfação que as pessoas recorrem a uma segunda instância. Eu, por exemplo, enviei na época um Sedex 10 para Teresina, estado do Piauí, que era para chegar no outro dia, 10 da manhã, paguei até mais caro, e ele veio chegar uns 8 dias depois, né? Até um documento importante, acabou eu criando uma insatisfação com a pessoa que teria de receber o tal documento, duvidando que eu não tinha, enfim, enviado. Eu recorri e perdi, e veio a tal segunda instância, e aí sim, recebi realmente até uma indenização dos Correios, né? E por aí vai. Então tem essa questão também de você recorrer e de nem sempre o juiz está correto, baseado também no que ele tem na hora, né? Indiferente a alguns juízes, talvez, né? Que a gente vê também na imprensa, muitos erros judiciais normais, que para alguns são normais, errarem e darem tal sentença. Então tem essa questão de recorrer também, né? O juiz, o magistrado, ele faz um juízo de valor diante das provas que são levadas ao Poder Judiciário, são levadas a ele. Óbvio que, às vezes, uma situação não corresponde às provas que foram angariadas no processo. Isso pode influenciar uma decisão justa ou não por parte do magistrado. Então, diante desse cenário, o máximo de informações que nós pudermos levar para dentro do processo, para que o juiz ele possa se convencer do que aquilo que você está falando, está relatando por meio da petição, aconteceu, ou deixou de acontecer, é verdade ou não, todas essas circunstâncias elas precisam estar devidamente clarificadas para que o juiz possa compreender o pedido que a parte faz a ele. E diante desse cenário, às vezes quando não se obtém essa tutela jurisdicional de maneira que nós reputamos como justa, temos as instâncias superiores, né, os graus de instâncias, onde nós poderemos recorrer e tentar, numa outra oportunidade, mostrar que o juiz de primeira instância se equivocou diante de um fundamento ou outro. Então, é por isso que as instâncias recursais, elas nos transmitem certa de segurança jurídica, para, diante de uma decisão de um juiz de primeiro grau, que nós reputamos não ser justa, nós possamos recorrer às demais instâncias buscando reverter uma decisão tomada com base no equívoco, muitas vezes. Doutor, e outra coisa, digamos o estado do Rio Grande do Norte, ou diferente a qualquer estado da federação. Primeira instância, você recorre à segunda instância naquele estado. E talvez você também não concorde com a decisão da segunda instância. Aí você ainda tem o STF em Brasília. É assim? O STJ é o Superior Tribunal de Justiça ou o STF? Peraí, calma só um pouquinho. Então, primeira instância deu errado, você recorre à segunda instância do seu estado, deu errado. Aí você tem a terceira instância, que é o STJ, e a quarta e última seria o STF, é mais ou menos assim? Seria esse o caminho. Essa escadinha, né? Só que o nosso STF também tem altos e baixos, né, atualmente, por conta das questões da administração pública e política, né? Então, ele tem que intervir, às vezes, rapidamente por uma questão administrativa, que não é da sua competência, mas que ele é forçado a tomar alguma atitude em relação àquela demanda da sociedade que está sofrendo por uma má administração política, não é mais ou menos assim?